Oi, Ju, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live super especial, técnica. Vamos falar sobre TCMD. A minha convidada especial, a doutora Daniela, deve estar chegando. E aí eu já vou enviar o convite para ela. Seja bem-vinda, Ju. Saudade de você. Vamos ver se ela já chegou. Ainda não. A live de hoje nós vamos tratar sobre temas polêmicos relacionados ao imposto causa-mortes e doações. E eu acredito que são assuntos que nem mesmo às vezes a doutrina trabalhou. Então é o dia a dia que vai dando pra gente suporte para que a gente possa discutir. E quem eu trouxe hoje para conversar com a gente, a doutora Daniela, também tem larga experiência nesse assunto. Então a gente vai poder discutir amplamente. Algumas coisas a gente tem o mesmo entendimento, outras não. Então acho que vai ser bem rico. Cadê a Dani? Ah, a Dani tá aqui. Vamos lá. Dani tá chegando. Olá, Dani. Tá bom? Cris, tudo bem? Tudo graças a Deus. Que bom, Vamos lá, tá saudade de te muito dar um frio aí? abraço dos nossos cafés. Tá bem frio, viu? Muito frio. A gente já tá começando a perceber o inverno chegando, né? Aqui em Ribeirão é É... mais devagar, mas chega também. Ai, saudade do calor, viu? É, né? Ô, É... Dani, nós já estamos com algumas pessoas nos assistindo e antes de você chegar eu estava comentando sobre a importância desse assunto, né, que a gente vai tratar hoje, que é a questão do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, que é um assunto bastante técnico, né, que Muito técnico. no meio jurídico a gente já tem um pouco de dificuldade, porque ele envolve não só questões de ordem sucessória e familiar, como questões amplamente tributário, né? Então, que a gente Sim, o pode falar. advogado faz família e sucessões, vê se depara com o ITCMD e tem até arrepio, né? Porque é uma norma fria, há muita controvérsia, é, é, há muito desentendimento, né? E desinformação com relação à incidência. Então, eu acho que Sim, de todas as lives que nós fizemos, né? Você, eu, essa certamente é a mais técnica, né? sim. Porque a gente acaba seguindo uma letra muito fria da lei, né? E outras coisas importantes para a gente dizer aqui, a gente tem um público que é da área do direito, né, que tem o dia a dia e tem as dificuldades que vão identificar, né, com o nosso dia a dia também, falando, nossa, eu já vivenciei isso, eu consegui ou não consegui esse resultado. Então a gente vai ter esse público e a gente vai ter também um público das pessoas que têm o interesse na área, porque está vivenciando o inventário, está passando por isso também, né? Temos público Com de certeza. estudante, então a minha ideia da Dani é a gente poder falar um linguajar que atinja todas as pessoas que estejam nos assistindo. Então, de uma certa forma, a gente não vai ter como escapar de um linguajar um pouco técnico, porque é uma live técnica. Infelizmente. Mas o que a gente Essa conseguir mastigar, né, Dani, a gente vai mastigar para poder vai. facilitar. Então, É realmente um tema muito técnico esse. Eu vou tentar abordar junto com a Cris, aqui a gente conversou um pouquinho antes nos bastidores, algumas controvérsias, né? Porque o que não é muito controvertido está ali no texto da lei, né? Então, a gente procurou tentar só canalizar para algumas polêmicas, né? Que a gente identificou, que já nos deparamos, né, Cris, em processos de sim. inventário, para poder a gente compartilhar essas experiências, né? Eu acho Então, acho que importante, é Dani, isso.
a gente começar dando um panorama para as pessoas, sejam da área ou não, que essa é uma lei de 2000 e foi logo no início da nossa, Sim. não sei da sua, foi o início da minha carreira. Eu me Eu não formei estava em nem 2000. na faculdade ainda, então eu Ah! quero parar por aí. Eu não estava nem na faculdade ainda. E aí, quando eu fui para o mercado, eu já comecei a trabalhar com inventário. E eu aprendi fazendo, né? E quando a lei foi promulgada em 2000, ela começou a ter a vigência em 2001. E o que aconteceu Sim, naquela época? Muitos advogados já experientes, muito bons na área sucessória, eles tinham dificuldade com a parte do ITCMD, porque não basta a gente falar que é uma questão tributária. Existe um procedimento administrativo vinculado a esse trabalho. E aí esse procedimento era todo sim, virtual, né? Tinha um momento que a gente tinha que ir até o posto fiscal, mas o procedimento era virtual. Então, além da dificuldade técnica de enfrentar um assunto novo, porque na época era muito novo, existia ainda esse viés da questão técnica virtual, que muitos mais experientes, os mais idosos, vamos colocar assim, eles já tinham dificuldade técnica com a coisa. sim. Mas eu vou te confessar, até eu tenho dificuldade técnica, porque você entra, o sistema tá um jeito. Você vai fazer outro, daqui um mês, dois, tá? Ele já tem uma certa atualização, já é possível fazer algumas coisas, já mudou algum Sim. contexto, né? Então, é sempre uma matéria que É sempre um ainda desafio, né? traz muito é muito desafiadora, né? E quando você começa a ver as jurisprudências, é tiro para todos os lados, literalmente, né? E em alguns momentos você vê até o próprio judiciário fazendo um jus esperneando no direito para poder afastar a incidência tributária, porque é uma lei muito voraz. Sim. É uma lei muito truculenta financeiramente, ao meu ver, né? E aí eu quero passar um pouco do que eu chamo desse perfil voraz do fisco, mais truculento, nas nuances dessa lei, né? Sim. Porque eu acho que ela tem muitas injustiças, né? E é o que o judiciário a todo momento tenta fazer aí um jus esperneante e tentar às vezes fazer algum ajuste. Eu acho que eu vejo esse movimento do judiciário dizendo, olha, né, faltou equilíbrio aqui, né? E aí quando falta o judiciário dá um jeito de porque vai parar nele mesmo, né? Então ele dá um jeito Uhum. de dar uma amenizada. Mas eu acho que a gente, num contexto geral, eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo, a gente vai tratar do TCMD estadual, né, do Estado de São Paulo, que nós estamos falando do Estado de São Sim. Paulo. Então, eu vou só passar um leve panorama geral, porque pode ser que tenham estudantes que estejam nos acompanhando, né? Então, eu quero dizer assim, olha, a lei base para a gente tratar do ITCMD é a Lei 1075 de 2000. Ela teve alterações em 2001, a última alteração é em 2015, né? Se eu não me engano, tá, gente? Jus esperneante, adorei. Eu uso muito jus esperneante, viu? E é uma lei que ela veio sofrendo algumas alterações. Basicamente, o que a gente tem é uma alíquota de 4% de TCMD e com a base de cálculo diversa, né? A lei vai nominando ali onde vai incidir o imposto, onde não incide. E aí, basicamente, a gente tem três situações distintas que eu vejo de incidência de TCMD, né? Porque é o imposto de transmissão, causa mortes e doação, ou seja, são atos gratuitos, né? Não são atos onerosos que incidem esse imposto. Então, esse imposto somente vai incidir em atos gratuitos, né? Então, ou é transmissão gratuita de bens, né, e direitos, ou é doação, portanto, ou é causa-mortes. Então, o contexto que eu vejo é doações extrajudiciais, e aí a lei de TCMD, quem for dar uma lida nela, vai ver que você tem que efetuar o recolhimento do imposto anteriormente ao ato, né, ou no ato, né, no dia da lavratura do ato.
mas tem que ser anterior. Inclusive, a lei exige que se faça menção no instrumento dos dados do recolhimento do imposto. Né? Mas explica para o pessoal por que é assim, Dani. Porque o cartório tem responsabilidade. Sim, porque o cartório tem responsabilidade, mas vamos imaginar em situações de doações extrajudiciais, né? Por exemplo, eu dou num carro, né? Ou melhor, doações de cotas, né? Todo mundo adora fazer holding, né? Cotas de empresa. Então, em tese, no instrumento que eu faço de alteração do contrato social para doação de cotas lá na JUSESP, eu tenho que mencionar, né? No contrato de alteração de cotas, a guia, os códigos de recolhimento, a própria lei de TCMD estabelece todo um ritual burocrático para situações de doações extrajudiciais, né? Não é o nosso foco da live de hoje, então basicamente de extrajudicial é isso que eu vou falar. E aí, mas a gente pode ter doações judiciais, né? E aí a gente pode ter doações judiciais tanto nos âmbitos dos processos de divórcio. Por exemplo, a gente tem uma casa e um carro. Vou me divorciar, a casa vai ficar para um e o carro vai ficar para outro. Houve uma partilha que a gente fala que ela é desigualitária, né? Que ela é desigualitária, né? E aí, nessa situação de desigualdade na divisão de quinhões, incide TCMD, né? E as pessoas desconhecem isso, né, Dani? Desconhecem. Na hora de ir lá levar o formal de partilha para registro no cartório de registro de imóveis, o registro de imóveis vem e pede que você traga a certidão de regularidade fiscal de TCMD, porque ele já identificou uma desigualdade na partilha. E o cartório tem responsabilidade solidária ali para recolher esse imposto. Se ele registra, né? Se ele não faz a exigência e registra, ele é tão responsável quanto eu pelo recolhimento. E aí, quando você tem doações em âmbitos judiciais, seja nos processos de divórcio, eu estou dando um exemplo, né, de divórcio, nos inventários e arrolamentos, você pode ter também, quando você tem partilha desigual entre os herdeiros ou entre os herdeiros e o cônjuge. E aí, nessas situações, a gente tem a incidência na partilha, tá? Quando eu já estou na fase de partilha, se você tiver uma partilha desigual, que não obedeça à regra legal, isso vai ser entendido como doação, né? Porque eu estou por mera liberalidade, se não tiver uma torna, né, financeira, né? Se ninguém estiver comprando a parte um do outro, né? Ou seja, se for ato gratuito essa desigualdade de quinhões, você tem que recolher ITCMD e tem que fazer o processo. E como é que funciona nas doações judiciais? Você tem o prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo ou da decisão que ratifica a partilha, que homologa a partilha. Homologada a partilha, tá? Você tem 15 dias do trânsito em julgado. Dani, só um minutinho, eu me lembrei de um caso, só para fazer um parênteses aqui para os nossos amigos advogados, que já aconteceu comigo. Lá no começo da carreira, lembra que eu comentei com você? Eu comecei já atuando na área de sucessão e eu fazia também divórcios. E nós fizemos um divórcio em que houve a diferença de quinhão, porque um dos cônjuges ficou com um patrimônio um pouquinho maior que o outro. E aí, na própria sentença, eu saí intimada. Eu saí intimada eu saí intimada para fazer o recolhimento. E aí, o que aconteceu? Eu não reparei, porque saiu numa letrinha desse tamanhozinho. E eu tô esperando publicar. E eu esperando publicar o negócio. Falei, gente, mas cadê que não sai? Aí o prazo passou. E aí eu não tinha o que fazer, porque a lei é clara. E eu fiquei numa situação, numa saia justa, porque eu era recém-formada. Eu não queria passar essa informação para minha cliente, porque era um erro, vamos colocar assim, meu. E aí, o que eu fiz? Eu pleiteei, na época, a dilação de prazo, que só cabe, né, para quem estuda a lei, vai perceber que a dilação de prazo, ela só cabe no âmbito da sucessão.
Da e não sucessão. no caso de doação. E aí eu tentei utilizar a dilação de prazo para sucessão. E aí foi E funcionou? eu rebolei. Eu rebolei muito para o negócio encaixar. Eu fiz uma tese, eu lembro direitinho, deram 5 laudas a tese. E aí eu fiz um trabalho de imagina, você fazer um trabalho de analogia em direito tributário, que não caberia analogia no direito Sim. tributário. Eu fiz essa mágica e deu certo. E eu Olha, consegui, você tá na vendo? época, eu consegui driblar a questão da ausência do recolhimento no prazo de 15 dias, mas isso não é dentro da lei. Isso foi um parêntese que o magistrado comprou a minha ideia, deu algo para mim no sentido de ratificar a possibilidade de dilação de prazo dentro de processo de doação, que em momento algum eu vi nenhum julgado, e aí depois eu fiquei com receio do próprio fisco recorrer. O fisco não recorreu. Então, Olha que existe a possibilidade, bacana. e a gente tem que ficar muito atento com os pontos capciosos, porque você está intimado Sim, na sentença, você tem prazo já para correr. sim. E ninguém imagina que na partilha, principalmente de divórcios, você vai ter problema com o ITCMD, porque todo mundo associa o ITCMD ou a Sim, doação extrajudicial ou a inventário, né? sim, E uma das atenções que eu ia chamar, a gente tem muito de praxe pedir desistência de prazo recursal quando faz acordo. Principalmente nos divórcios, porque a gente está acabando normalmente com litígios pesados. tem medo, né? Normatício. Medo da parte voltar atrás, porque quem advoga em família sabe disso. E aí, a sentença transita em julgado na data em que ela foi proferida. Sim. Isso é Então, uma é uma coisa que informação bem a importante. gente tem que ficar muito atento. Porque aí, quando a gente foi intimado, já transitou em julgado. Sim. Então, São quando informações relevantes, né, não. Dani? Olha, é um detalhe e gera uma multa de 20%. Então, E aí quem assim, tem que pagar essa toda multa vez. é o advogado, né, Dani? Porque não, a gente não pode imputar ao cliente uma Uma questão como informação que é essa. técnica. E aí, o que acontece aí? Então, a gente não vai pedir desistência de prazo recursal? Óbvio, a gente vai continuar pedindo, porque nós temos medo. Às vezes a gente Mas precisa de fiquem liberação atentos, de né? dinheiro. Mas fica atento, vai ter que conferir todos os dias que saiu sentença. Né? Porque aí vai transitar no mesmo dia, seu prazo de 15 dias começa a correr. Né? Isso mesmo. E aí, basicamente, de doação judicial é isso que eu vislumbro, né? Então, fiquem atentos, o prazo é de 15 dias, né? A contar do trânsito em julgado, e se tiver existência de prazo recursal, transita em julgado no mesmo dia que a sentença foi proferida, então, portanto, Sim. começa mais rápido a correr o prazo, né? Então, tem que ficar atento, aquele processo que vai ter que entrar todo dia para olhar, né? Ou Sim. cadastrar lá no sistema push. Bom, inventários e arrolamentos. E aqui, a Cris, que atua muito em sucessão, pode dizer até mais do que eu, tá? A briga mais pesada, sem dúvida alguma, com relação à questão de. E aqui tem tese para todos os gostos, viu, gente? Sim. Basta entrar no TJ, digita lá ITCMD e qual é a sua dúvida, que vocês vão ver que tem decisão para todos os lados e não é mentira. Mas, basicamente, como eu vou dizer da minha experiência, como eu trabalho com relação, porque inventário e arrolamento nos tiram o sono, né? Basicamente, a gente tem prazos aqui de 60 dias a contar da data do óbito para abertura do inventário. Eu vou falar inventário, depois eu explico os ritos do inventário, tá? Para abertura do inventário. E aí a gente tem 180 dias a contar da data do óbito para fazer o recolhimento do imposto. Ou seja, eu tenho 60 dias do óbito para abrir o inventário e 180 dias do óbito para recolher o imposto. Quem atua na área sabe que se a gente está tratando de um inventário de pequena monta, sem muita controvérsia, que as partes já têm os extratos bancários, né? Que a gente não tenha que pedir bacen ou o inventariante ir nos bancos. Olha, Ou não é tenha até possível. litígio. Ou não tenha litígio, né? Eu imagino
que até seja possível recolher o imposto em 180 dias. Mas, olha, se tiver um bacen aí para procurar, dependendo da vara, você não chega no 180, você passa muito mais de 180 dias. Então, a gente sabe que é um verdadeiro calvário essa correria, esse término desse prazo, né? Esse prazo é um negócio que pisca a luz vermelha que nos deixa tormentoso, porque passou do prazo, tem multa. Né? Então, qual é a consequência se eu não abrir o inventário no prazo de 60 dias? Eu tenho um acréscimo de uma multa de 10%. E se eu não recolher o imposto em 180 dias, eu tenho uma multa de 20%. Né? Então, é pesado. Né? E o não recolhimento também vai gerar juros e correção monetária. Né? Então, é muito pesado. Então, vocês fiquem atentos a esses dois prazos. 60 para abrir o inventário e 180 para recolher o imposto. Permite dilação de prazo? Né? Explica o que é dilação, Dani, para quem não sabe. É eu prorrogar o prazo, eu ampliar este prazo. É possível? A própria lei do ITCMD diz que é possível. Sim. E aí é o juiz que tem que conceder essa dilação de prazo. Mas eu quero que vocês fiquem na mente com essa circunstância legal, porque é com base nela que a gente vai trabalhar em todas as polêmicas. A lei estadual diz que eu tenho que providenciar a abertura de inventário, seja judicial ou extrajudicial, no prazo de 60 dias e recolher o imposto no prazo de 180 dias, sendo que nos casos de inventário judicial eu posso pedir a dilação do prazo desde que haja justa causa, motivo justo. Né? Mas eu tenho que cumprir essa regra. Não havendo motivo justo, né? Seja inventário, seja rolamento, seja qualquer tipo de processamento do rito de inventário, a gente tem esses... A lei está dizendo isso, tá, gente? A lei Dani, é muito clara. É importante dizer que, às vezes, o público ou os próprios clientes perguntam, falta de condição financeira para pagamento incide nesse aspecto de ser motivo justo? Não. Esse é um ponto raso. A doutrina fala, a jurisprudência fala. Então, o motivo justo é algo realmente que embasa aquele pedido. Como, por exemplo, está dentro de um processo de inventário e aparece uma ação de investigação de paternidade. Aparece uma pessoa extra, pessoa... O pedido de reconhecimento de união estável. Qualquer situação que atravanque o processo pode ser tido como motivo justo. Mas a falta de condição financeira para pagamento não é. Não é motivo justo. Tá? Então, realmente situações muito, muito extremas. Eu vou dar um outro exemplo que eu vivenciei agora. Eu estava fazendo um inventário, né? E um dos herdeiros, no curso do inventário, faleceu. E aí ele tinha bens próprios e, por óbvio, a herança. Só que, veja, eu abri o inventário dos bens próprios dele e pedi o sobrestamento para se realizar a partilha dos bens que ele ainda herdaria, porque ele herdou um quinhão, né, uma coisa indefinida. Né? Uhum. Não tem valor, é só a partilha no primeiro inventário que vai me dar liquidez, vai me dizer quanto é que efetivamente eu estou recebendo. Né? Uhum. E aí eu pedi, né, a suspensão do prazo para recolhimento do ITCMD desses bens que ele, por óbvio, ele já recebeu, porque pelo princípio da saidine, né, a transferência se dá no ato da morte, mas era para ele, era ainda ilíquido, era incerto, porque não houve por partilha, ele não sabia o quinhão, ele não sabia valor, e aí o juiz suspendeu. Por exemplo, é um dos casos de justa causa. Então, quando você está em processos que você tem crédito a receber, por exemplo, tem um crédito, eu estou movendo uma ação contra o Banco do Brasil, tem um crédito que ainda tem que ser líquido. O que eu faço com
líquido. Bom, eu peço a suspensão do prazo de recolhimento. Isso é um motivo de justa causa também, né? Dani, Então, você tem problemas com magistrados nesse sentido? olha, Porque nos poucos casos que eu identifiquei realmente um motivo justo, porque não são todos os casos que a gente consegue pleitear, né? Nos poucos sim. casos que eu consegui, que eu identifiquei e pleiteei, eu tive ganho de causa nesse sentido. Você tem tido dificuldades com o juiz ou não? Não, Tranquilo, né? desde que realmente seja um justo. Então, por exemplo, questão de você ter um pedido de reconhecimento de união estável, um pedido de reconhecimento de filiação, seja biológica, seja sócio-afetiva. Outro caso que eu passei, essa situação de sobrepartilha também foi deferida. Eu não tenho tido maiores problemas, né? Então, eu acho que é possível. Tá? Ok. Ô, Dani, E pode falar. desculpa te cortar, mas agora com a pandemia, nós temos lá um projeto de lei, que é o 1179 de 2020, que está tramitando, né? E que busca prorrogar o prazo para abertura do inventário, que é esse prazo dos 60 dias que você falou, né? Como que você vê isso? Você vê com bons olhos? Olha, eu Qual que é a acho, sua visão sobre isso? eu acho que é inócuo, tá? O Código de Processo não tem relevância nenhuma. Tipo, não precisaria nem estar no projeto de lei, e eu vou explicar por quê. Coincidentemente, o Código de Processo Civil diz que eu tenho um prazo de 60 dias, de 2 meses, para abrir o processo de inventário. Mas ele não comina multa, eu não tenho penalidade processual se eu não abrir o inventário no prazo de 60 dias. Então, o que esse projeto de lei veio e disse é o seguinte: olha, sabe o prazo lá do artigo tal do CPC, que determina que eu tenho que abrir o inventário em 60 dias? Eu estou dilatando ele e o termo inicial para abertura vai ser 30 de outubro de 2020, né? Veja, qual é a consequência prática se eu cumprir ou não cumprir esse prazo? Nenhuma. Mas qual é a consequência para o advogado que olhar para esse texto de lei e falar assim: vou ajuizar só, morri agora. Vou ajuizar só em 30 de outubro. Ele vai pagar o ITCMD com um acréscimo de multa de 10%. Porque essa lei, ela não altera os prazos estabelecidos na legislação tributária. Sim. Ela altera os prazos do CPC. Então, fiquem atentos. Prazo para abertura de inventário, façam em 60 dias a contar do óbito. Talvez a ideia do legislador foi fazer com que a parte não tenha que ter o custo, vamos colocar assim, o investimento com o advogado. Só que ele está dando um tiro no pé. Por quê? A partir do momento que ele não contrata o advogado porque ele acha que ele está respaldado pela lei, quando ele for buscar o advogado, lá em outubro, o advogado vai dar essa bomba para ele. Ele vai ficar louco, ele vai falar: mas como assim? O legislador me dá de um lado e me tira do outro, que é o lado pesado, que é a questão financeira. Então, é muito importante esse alerta para que as pessoas não fiquem na ilusão... Iludidas mesmo, na ilusão de que isso está sendo para o bem delas. Eu não vou gastar com advogado agora. Não, você não vai gastar agora, mas lá na frente o que você vai gastar e pagar de multa talvez não valha o benefício o que eu imagino é que o legislador ficou pensando assim, todos os clientes chegam no escritório e dão uma lista imensa de documentos, e aí acho que o legislador também pensou, as pessoas têm uma série de burocracias, de certidões atualizadas para serem tiradas, enfim, e eu acho que o legislador pensou: eu vou evitar também das pessoas se locomoverem, seja para procurar advogado, seja para providenciar a documentação que o advogado vai solicitar, porque o advogado mesmo não vai ficar batendo perna para a rua. Vocês me desculpam a linguagem informal, mas a gente está numa live, né? Então, eu imagino que também a intenção dele foi essa. Mas o que acontece? Quando vem um texto de lei desse, as pessoas ficam desinformadas. É o tipo de texto de lei que só atrapalha. E outra coisa, para as pessoas, né, para os alunos de direito que estão nos assistindo, para o público leigo, me perdoe os advogados que militam na área, né, do Beabá, mas a partir do momento que você atravessa uma petição
informando o óbito, você já cumpriu o que a lei fala, que é a abertura do inventário. Então, você pode simplesmente entrar com o processo informando que houve o óbito e que, na sequência, você pode apresentar os herdeiros, apresentar os bens, fazer a partilha. Não precisa ser no momento. Para você não perder o prazo, basta isso. Então, não justifica esse projeto de lei, sendo que não há alteração do ITCMD. Então, no meu ponto de vista, eu concordo com você, ele é totalmente inócuo e ilusório, né? Ilusório. E até porque, gente, esse projeto de lei é federal e o ITCMD, ele tem natureza estadual. Então, para se mudar a regra do recolhimento do ITCMD, faz-se necessário legislação estadual. Tá? Cada estado tem uma regra, e o que não vai acontecer, tá? Fiquem tranquilos que não vai acontecer, tá? Ninguém vai prorrogar prazinho de TCMD, não. Também não se iludam. Né? Ô, Dani, e se a gente agora já partir para as controvérsias, porque são muitas que a gente tem que tratar hoje. Eu queria discutir com você a primeira, que é essa questão dos prazos do recolhimento, e a gente trabalhar a questão do rito dos inventários. O que você me diz? Tá. O que eu tenho para dizer? Todo mundo, às vezes você pega inventário e às vezes tem um monte de confusão lá. E às vezes você olha, se você abrir o CPC, tá? O procedimento de inventário está disciplinado do artigo 610 até acho que 663, se eu não me enganar, do CPC, tá? Basicamente, você tem, no caso de falecimento, a necessidade de abertura de inventário. E aí você tem 3 tipos de inventários judiciais e o inventário extrajudicial. Certo? Então, a pessoa faleceu. O que eu faço? Eu tenho a opção de ou fazer o inventário extrajudicial, partes maiores, capazes, existência de consenso e testamento se ele não vier com cunho patrimonial ou aqueles testamentos que revogam o testamento, ou seja, vazio, né? Então, essa é a situação para o extrajudicial. Ah, doutora, eu não quero extrajudicial ou o meu caso não se enquadra no extrajudicial. E aí a gente vai tratar da confusão dos inventários judiciais. Bom, se for judicial, então a gente tem 3. Então a gente tem o inventário por excelência, que a gente chama de inventário comum, que é quando você tem existência de testamento, ausência de acordo entre os herdeiros, então está tendo disputa na partilha. Inventário pelo rito comum. Presença de incapazes, tá? E herança superior a 1.000 salários mínimos. Tá? Aqui, quem cai no inventário comum, que é o rito mais complexo, o que tem avaliação, o que tem é o maior rito, é o mais complexo. É como se fosse o procedimento ordinário nosso, das ações comuns, é o inventário comum. Cai nele quem tem discórdia e herança acima de 1.000 salários mínimos. Se eu pudesse resumir, quem vai para o inventário de rito comum? Quando você tem dissenso e a herança acima de 1.000 salários mínimos. Bom, e aí existem os ritos que eles chamam de inventário reduzido, que eles dão um nome, que é um inventário simplificado, tá? E aí a gente tem o arrolamento comum, tá? Que no caso é heranças de valor até 1.000 salários mínimos. Pode ter incapaz, pode ter dissenso, tá? Mas se for uma herança até 1.000 salários mínimos, segue o rito do arrolamento comum, que é o arrolamento mais simplificado. Tá? Então ele pega aquele comum gigante e dá uma enxugadinha. E aí a gente tem o arrolamento, ele corta muita fala, tá?
bem substancial. E aí a gente tem o arrolamento sumário. O arrolamento sumário, tá? Ele tem os mesmos requisitos do inventário extrajudicial, ou seja, consenso contra a partilha, herdeiros maiores e capazes, e não importa o valor do monte mor. Então, se eu tiver um consenso com relação à partilha e herdeiros maiores, eu faço arrolamento sumário. Se eu não tiver nada, ou seja, tiver discórdia, ou herdeiros menores, mas a herança... Oi? Eu achei que você tivesse Oi, você tá me caído. ouvindo? Ah, eu também, para mim apareceu. Que bom. Deu para entender os 3 ritos, gente? Deu para entender os 3 ritos? Sim. Inventário comum então o inventário comum, arrolamento comum e sumário comum. Vocês não esqueçam, espero que tenham anotado que a controvérsia é em cima deles, tá? E aí eu vou para a primeira controvérsia. A primeira discussão. Ô, Dani, tô pedindo para você repetir aqui, ó, que travou. O pessoal pediu para você repetir os ritos aí. Então eu vou tentar bem sumário, tá? Porque senão daqui a pouco a live acaba. A live já tá acabando, Dani. Bom, assim, ó. 20 minutos já. Tá, a gente tem arrolamento. O inventário tem 3 itens. O arrolamento sumário, tá? Que ele é curtíssimo. Basicamente 2 petições e você resolveu o procedimento de arrolamento sumário. Ele tem o mesmo requisito para você fazer o inventário extrajudicial. É que por uma opção você preferiu o judicial. Qual seja? Consenso contra a partilha, consenso com relação à partilha e herdeiros maiores e capazes. Não importa o valor de monte mor. Herdeiros maiores e capazes, consenso contra a partilha, arrolamento sumário. Pode ser 20 milhões de reais. Arrolamento sumário. Bom, eu tenho um herdeiro menor. Ou tô brigando com a minha irmã. Mas a gente tá brigando por conta de 1.000 salários mínimos. Tá? 1.000 salários mínimos dá quanto? Dá 100 mil reais? É isso? Mais ou menos. É isso? Eu sou ruim de conta, 1 milhão. Tá 1.100, não é? 1.080 1.045. Dá 1 milhão de reais, é isso? Nossa, Dani, eu sou péssima em matemática. Eu sou péssima. Tá, 1.000 salários mínimos, tá? Então é assim, ó, arrolamento comum. Eu tenho herdeiros menores ou maiores com disputa na partilha, mas esta condição ou de disputa da partilha ou de herdeiros menores envolve um patrimônio de 1.000 salários mínimos. Eu sigo o arrolamento comum. Bom, eu tenho menores ou disputa, mas com patrimônio acima de 1.000 salários mínimos. Aí eu sigo o rito de inventário. Então, menores ou disputa com patrimônio acima de 1.000 salários mínimos, inventário. Abaixo de 1.000 salários mínimos, arrolamento comum. Não havendo disputa ou menores ou incapazes, arrolamento sumário. É essa situação. E com base nisso, eu vou entrar na primeira polêmica. A primeira polêmica envolve prazo para recolhimento de ITCMD. E aí eu vou abordar o prazo para recolhimento do ITCMD no inventário. Lembra? O inventário é aquele grandão, né? Que eu tenho uma herança acima de 1.000 salários mínimos, disputa ou disputa herdeiros menores. Tem uma súmula do STF que é a 114. Eu acho que quando ela foi editada, a minha mãe não era nascida, ou tinha acabado de nascer, tá? Então, lá da década de 60, a minha mãe já estava nascida, minha mãe nasceu em 53.
lá da década de 60. Mas ela está vigente, viu, gente? A gente usa muito ela. Essa súmula 114 do STF diz o seguinte: o imposto de transmissão causa-mortes não é exigível antes da homologação do cálculo. Isso ajuda muito a gente em alguns casos, né, Daniela? Eu peço essa súmula corriqueiramente. Eu também. O que acontece? Por que ela se aplica só ao rito de inventário? Porque se vocês forem ler todo o procedimento do rito de inventário comum, vocês vão ver que você tem que avaliar, você tem uma parte de avaliação de bens, e você tem uma parte que é a incumbência do inventariante apresentar os cálculos para fins de TCMD. Você tem um procedimento de avaliação, de instauração e de cálculo do ITCMD que é processual. Então, você tem uma fase, o ITCMD, nos casos de inventário, tem duas fases. A primeira fase, que é judicial, e a segunda fase, que eu vou lá no sistema do ITCMD e declaro o ITCMD. Então, no processo de rito de inventário comum, tá? Você faz, o juiz do inventário tem que homologar os cálculos. É ele que homologa, não é o posto fiscal. Então, você apresenta a relação de bens, você apresenta os valores e o juiz homologa. Como o rito de inventário é muito longo, né? Essa súmula diz o seguinte: olha, esquece o prazo de 180 dias. Você vai dever o imposto, tá? Só depois da homologação dos cálculos. Tá? Ô Dani, você sabe um ponto importante que a gente geralmente não se atenta? Nós que trabalhamos no dia a dia com isso, a gente utiliza muito a súmula 114 para pedir, inclusive, a dilação de prazo, porque quando a gente vai fazer o procedimento administrativo lá no posto fiscal, uma das perguntas que o sistema faz para a gente é se houve, qual foi a data da homologação, né? Dos cálculos. E aí, quando a gente não tem nem como dar seguimento, porque você não tem a data, né? Agora, essa questão para a gente ela é muito válida, mas existe um porquê também dessa súmula ter sido criada e que às vezes a gente, na qualidade de advogado das partes, a gente não analisa. Foi por conta, inclusive, da prescrição e da decadência do direito do credor, que é o posto fiscal, de poder cobrar. Porque a partir do momento que você não tem um fato gerador, eles não podem te cobrar. Então, a partir do momento que eles criaram essa súmula, eles estão pensando, inclusive, na arrecadação fiscal. Então, é um ponto que é importante para a gente também não ficar na ingenuidade de achar que as coisas são só de um ponto de vista. Tem um porquê disso ter acontecido. Não é só para beneficiar, no caso da dilação de prazo, né? Sim, porque o ITCMD é um imposto declaratório, assim como o imposto de renda. Sim. Né? Eu preciso declarar. Tanto que há uma super discussão quanto a prescrição e decadência do ITCMD quando ele não é declarado, ou seja, quando eu escondo, e aí o fisco descobre, vamos imaginar, 10 anos depois, então estaria prescrito. Mas a maior parte do entendimento que não, entendeu? Porque é um ato declaratório. Mas eu nem vou entrar nessa seara, senão dá outra live, tá? Se vocês um dia quiserem saber de como é que a gente trata a prescrição e decadência, eu tive um processo, teve uma discussão super grande sobre isso, então eu tô afinadíssima, a gente faz outro. Bom, mas aí, o que eu oriento? O que eu faço nos meus processos? É o seguinte: eu nunca espero passar o prazo de 180 dias, porque a lei é clara, nem para processo de inventário existe essa súmula que veio, ela em tese, ela não posterga o prazo de 180 dias, ela não vem a toque de mágica no prazo de 180 dias. Então, o que eu faço? Antes de vencer os 180 dias, eu peticiono e digo assim: olha, o processo não está pronto ainda, não tem cálculo do ITCMD, não foi por inércia, má vontade da inventariante, nada disso. Foi por fatos X, Y, Z
E a súmula 114 do STF diz que o imposto não é exigível antes da homologação dos cálculos. Sim. Portanto, eu quero que o senhor me dilate esse prazo para recolher. Normalmente, eles dilatam para 30 dias após a homologação dos cálculos. Mas veja bem, não pode ter inércia, não pode ter desídia. Né? O inventário tem que ter obedecido todos os prazos, todos os ritos. Não pode ter falha. Tá? Gente, se vocês estiverem ouvindo meu filho, eu não tenho como evitar, tá? Então ele vai sair no plano de fundo aqui, que meu marido tá rebolando. Que a gente tem história, Dani. Ele tá rebolando, porque eu tô sentindo pra segurar ele, tá? Ô, Dani, antes de você continuar, deixa eu te perguntar. Nós ainda temos alguns pontos polêmicos para tratar e nós só temos 10 minutos de live. Você gostaria... então eu vou falar dos arrolamentos agora, que é o MOR, tá? Eu acho a crista da onda. Só tem 10 minutinhos. Nossa, é a crista da onda. É o que tem mais de moderno de discussão. Bom, isso é um inventário. Vocês entenderam, gente? Inventário a gente usa a súmula 114. E agora, com o CPC novo, veio uma bagunça. Eu não acho que é bagunça, eu continuo achando que eu sempre achei, mas o judiciário está nos favorecendo, então a gente vai dizer que o judiciário tem razão. Há uma briga agora entre a lei estadual e o artigo 659, parágrafo 2º e 662 do CPC. Nos ritos de arrolamento, tá? O rito de arrolamento, tanto o sumário quanto o comum, não há intervenção do fisco. Não há procedimento de TCMD. Não há discussão de TCMD. Né? Então, o que acontece nessas situações, tá? De arrolamento? Ele diz que não cabe ao juiz se imiscuir sobre lançamento administrativo do imposto, cálculo do imposto, impugnação do imposto. Inclusive, ele diz que tem que ser homologado a partilha e lavrado o formal de partilha sem discussão, que isto é via administrativa. Sim. Ou seja, não Isso cabe... é um pouco estranho pra gente, né, Dani? Não isso é um cabe pouco estranho, mas... Com certeza, porque a gente está acostumado que o juiz é que julga, que homologa os cálculos. Mas veja, no procedimento de arrolamento, seja comum ou seja sumário, não existe a análise. Tanto é que se você for lá na página do posto fiscal, onde você vai fazer a declaração, ele te pergunta, é inventário ou é arrolamento? E se você coloca arrolamento, ele nem te pergunta se houve dilação de prazo. É verdade. Ele não te pergunta se houve dilação do prazo. Mas você sabe por que eu acho estranho? Porque não há análise do juiz do caso. E aí, veio a jurisprudência e diz o seguinte, se o imposto não é de competência do juiz e cabe, e aí vem o artigo, se vocês lerem ele todo, diz assim, ó, não compete, não há análise de TCMD nos autos dos procedimentos de arrolamento e proferida a sentença de homologação da partilha, esta deve ser intimado o procurador do Estado. Ou seja, para que ele tome ciência de que houve um processo de inventário e que, portanto, começou a correr a prescrição para você cobrar, né? E aí, com base nisso, o Tribunal de Justiça tem entendido, se vocês quiserem os acórdãos, depois eu passo os números, tá? Ele tem entendido que, portanto, devido a essa norma, o prazo para recolher o ITCMD dos 180 dias, começa a fluir da data da homologação da partilha. E não mais do evento morte. Olha, se eu sou muito técnica. Se óbvio que eu discordo por um seguinte fator. A norma que rege o ITCMD é estadual. Ela não pode ser revogada por uma lei federal, né? E uma lei federal que nem está
trata de imposto. E veja, o Código de Processo Civil trata do procedimento de inventário, não do procedimento administrativo de TCMD. E ele manda intimar a fazenda para que ela saiba da existência, porque senão ele não vai saber da existência, né? E constitua o crédito tributário. Mas o que eu digo para os advogados, se o seu cliente te procurou muito tarde, se você fez o procedimento de arrolamento e voou 180 dias, porque voa, quando a gente vê, já está aí, tem que recolher e está faltando documento ainda, use essa jurisprudência. E ela está ganhando corpo e peso. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e aí o caso é mandado de segurança, porque homologou partilha, você tem que fazer o procedimento no posto fiscal, chega lá, vem com multa e juros, só te resta mandado de segurança. Então, quer dizer, fica mais caro para o contribuinte, né, Dani? A brincadeira estava saindo mais cara. Mas se não tiver jeito, o que eu oriento os advogados passou o prazo de 180 dias, entra com mandado de segurança e o fundamento é o 659, parágrafo 2º do CPC, nos processos de arrolamento, dizendo o seguinte, olha, o prazo agora flui da homologação da partilha. Tá? E aí, se der tempo, né, eu vou falar de um negócio que está super consolidado, para mim está consolidado, porque eles no último inventário que eu fiz, a Fazenda nem recorreu, é a questão da base de cálculo. Já não é mais prazo, viu, gente? É a base de cálculo. Imóveis rurais, se você for no posto fiscal, eles vão falar que você tem que recolher pelo IEA. Sim. Ou o valor venal de referência na cidade de São Paulo. Existe já uma posição consolidada e majoritária no TJ de que essa norma instituidora que veio por decreto, ela é inconstitucional, porque você não altera a norma tributária por decreto, é só por lei. Então, a gente está numa área muito agrícola, Ribeirão é agrícola. Gente, não recolha ITCMD com base no IEA, recolha com base no ITR e discuta judicialmente. O meu último caso, o juiz deu que a base de cálculo para fins de TCMD era o ITR e a Fazenda sequer recorreu. O Dani. O meu primeiro caso, que foi em 2012, eu fui até o STF. Para você ver que eles não estão mais nem recorrendo. Ô Dani, deixa eu te perguntar. Isso é realmente algo que a gente tem visto e é um progresso em termos de jurisprudência, porque isso não se você ir realmente, quando a gente vai no posto fiscal, a orientação sempre é nesse sentido, que tem que fazer pelo IEA. Agora, em relação a tudo isso, como que fica a questão do ganho de capital? Depois não fica pior para a gente trabalhar a questão? Faz uma economia no ITCMD, depois não fica pior no ganho de capital? Na verdade não, Cris. O ganho de capital, ele pode ser constituído, inclusive no inventário, e é preciso tomar muito cuidado. Nos meus inventários, eu faço simulações para ganho de capital. Vou imaginar, assim, se o imóvel foi adquirido há décadas atrás, antes da década de 1980, vale a pena você pegar o simulador de ganho de capital lá da Receita Federal e jogar para o valor atualizado de hoje. Se der pouco ganho de capital, vale a pena atualizar o valor do imóvel. Mas, gente, precisa ficar atento. Se você pegar, então é caso a caso, né, Dani? É caso a caso. Eu vou dar um exemplo. Porque tem que pôr na ponta do lápis, né? Tem. Olha, a reavaliação de imóvel não é permitida no Brasil. Então, você só... O inventário, ele funciona quase como uma compra e venda. É um ato de transmissão, é isso que eu quero dizer. E aí, eu declaro o valor que eu estou transmitindo. Agora, se lá na declaração do imposto de renda do falecido constar que aquele imóvel valia 10 mil e eu estou transmitindo ele pelo valor venal de 100, eu estou tendo um ganho de capital aí. E tem incidência de ganho de capital. Então, o que eu faço nos meus inventários? Eu declaro assim, para fins de partilha, o valor é o de aquisição. E eu vou lá, pego no título o valor que a pessoa adquiriu, se eu vejo que vai dar ganho de capital.
tá? Faço a simulação, se eu vejo que vai dar. Eu, para fins de partilha, declaro o valor de aquisição. Vou lá e declaro o valor pelo qual o falecido adquiriu. Ou seja, eu, herdeira, estou adquirindo pelo mesmo valor que ele. Não tem ganho de capital. Para fins de cálculo de TCMD, declaro o valor venal, do qual não posso fugir. Quase escrevo isso. Do qual estou obrigada pelo artigo tal da lei tal. Por que tem que fazer isso, gente? Porque ganho de capital é 15%. É por isso que eu falei, às vezes não vale a pena. Você acha que está tendo um lucro de um lado e está dando um tiro no pé por outro. E então, precisa ficar atento nessa questão. E se você não discriminar na partilha e simplesmente declarar pelo valor do IEA ou do ITR, não fazer essa distinção, o fisco federal vai entender que é esse o valor para fins de ganho de capital e vai te tributar no ganho de capital. Tá? Nossa, então, é muito pesado. E é muito mais que os 4%, né? Os 4% com certeza. E Ô, aí, Dani, nós já estamos finalizando, viu? Você tem 3 minutinhos. Eu vou gastar falando disso. Gente, então tem uma outra discussão rápida. Tem jurisprudência no TJ dizendo que a gente tributa o ITCMD sobre o valor líquido da partilha. Ou seja, se o inventário tiver débitos, eu pego os bens, tiro os débitos e o saldo residual é que eu tributo. Então, para aquelas pessoas que têm inventários que possuem um passivo elevado, vale a pena travar essa discussão de que a tributação do ITCMD tem que ser sobre o valor líquido e não sobre os bens, porque a lei de ITCMD diz que é sobre o bem. Há julgados recentes, o que eu tenho aqui é que não deu tempo, né? Muito pouco, 50 minutos, porque eu falo muito, viu? Eu sei que eu falo. Eu tenho julgados de maio desse ano, 19 de maio, nesse sentido. Tá? Então, vale a pena discutir se você tem débitos de monta significativa no inventário. Era isso. Cris, muito obrigada. Você sabe que eu falo demais, que eu amo direito. Nós adoramos te ouvir, Dani. A gente sofre com você, uai. Imagina, eu aprendo tanto com você, ligo tanto pra Cris, porque, gente, a advogada é assim, um liga pro outro, viu? Mas a gente troca muita figurinha mesmo, Dani. Eu agradeço a sua disponibilidade, o seu carinho de trazer os assuntos. A gente tinha programado trazer outros pontos polêmicos, mas realmente 1 hora passa muito rápido. Então fica aí o convite, Dani, para a gente voltar. E aí a gente já vai direto nos pontos polêmicos, que tem um monte que a gente pode trabalhar e ajudar os nossos colegas também no sentido da gente enfrentar as questões e não ficar com receio seguindo só o que a lei ou a doutrina traz. E cuidado com o posto fiscal, viu, gente? Você vai lá, eles vão... Eu sei porque a gente vai muito. Eles são legalistas, eles vão te orientar pela maior tributação, viu? Então, assim, eu espero que eu tenha trazido uma contribuição, que a gente possa discutir ainda mais. Quem sabe a gente não faz uma segunda live sobre TCMD, né, Cris? Mas isso é certeza, viu? Vamos ver o que o pessoal fala aí. Se o pessoal gostar. Olha, gente, tenho certeza que sim. Se vocês gostarem, a gente faz, porque ficou bastante coisa de fora ainda. Tem mais, por incrível que pareça, tem mais polêmica ainda. E tem bastante ponto para explorar, mas eu espero que a gente tenha, né, Cris, trazido alguma contribuição para os colegas como luz no fim do túnel para esse tributo super hostil pra gente, né? Quem sabe numa próxima live, ou a gente pensa às vezes num mini curso, a gente não trabalha com o próprio sistema do posto fiscal, porque é quase outro, né? Dani, vou falar tchau para vocês que nós temos 20 segundos. Tchau, um beijo, gente. boa Cris, noite, obrigada, pessoal. Viu? Obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Dani. Tchau, Cris. Obrigadão. Obrigada, gente.